Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Bem-vindos ao canal Teologando. Eu sou o pastor Arlen Diniz e quero compartilhar com você mais uma sequência do vídeo que estamos fazendo, a série sobre as frases que falamos e ouvimos, que pensamos ser versículos bíblicos, mas não estão na Bíblia. São coisas que não estão escritas e que muitas das vezes ouvimos e falamos e ainda dizemos, está escrito. Só que não está, ok? Aí você procura no nosso canal, já tem o vídeo 1, tem o vídeo 2 e agora vamos encerrar a sequência com o vídeo 3. Quero convidar você e já te incentivar, curta o vídeo, se você gostar, compartilhe com seus amigos, parentes, familiares, irmãos, curta, compartilhe e se inscreva no canal, não só assista, mas se inscreva no canal. E lembre de ativar o sininho, toque no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Nós vamos sempre estar aqui colocando algo para trazer e agregar mais conhecimento bíblico, mais conhecimento acerca da palavra de Deus para você. Eu quero compartilhar com você o pouco que eu sei, o pouco que eu conheço. Quero compartilhar com você a fim de dar crescimento espiritual, crescimento no seu conhecimento bíblico, ok? Vamos lá, dessas frases que falamos já no vídeo 1 e vídeo 2, e com essas que nós vamos falar agora, quero mais uma vez enfatizar. Eu quero dizer a você que essas frases, elas fazem sentido, muitas vezes sentido até espiritual. Porém, a ênfase é que não são versículos bíblicos, não estão escritas na Bíblia, para que você não fale de púlpito, que você que ensina, você que prega, você que está começando agora também no ministério da palavra de Deus, para você não cometer esse erro, tá bom? Então, se você se sentir abençoado, edificado, curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a fazer o canal Teologando crescer e ative o sininho para você receber novos vídeos. Por que nós acreditamos e passamos para frente essas frases como se fossem verdades, como se fossem versículos da Bíblia? Porque existe uma máxima, a informação que nós recebemos primeiro, a informação que nós recebemos como primeiro, ela tende a ficar em nós gravadas como se fosse verdade, ok? E às vezes a gente nem vai em busca, a gente nem vai avaliar, a gente nem vai atrás, pesquisar, estudar, para ver se realmente é verdade. Por quê? Porque foi a primeira informação que nos chegou. Então, deixa eu dar sequência aqui para você agora, nesse vídeo número 3, do canal Teologando. Frases que você pensa que é versículo bíblico, mas que não está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Primeira de hoje. Façamos o bem sem olhar a quem, não é? Às vezes falamos, repetimos, ouvimos isso, e o pior, como eu sempre digo, ainda abrimos a boca e dizemos assim, está escrito. Só que isso não está escrito. Isso não está na Bíblia, ok? Fazer o bem é um dever de qualquer pessoa, sobretudo o cristão, porque fazemos o bem por um princípio, inclusive, de soberania. Paulo disse que o bem está acima do mal, A gente não deve pagar o mal por mal, ou pagar o mal com o mal, porque o bem está acima, o bem é soberano. Então nós devemos fazer o bem, mas não está escrito em lugar algum que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, não cansemos, não se canse de fazer o bem, certo? Não se canse de fazer o bem, porque é uma plantação. Na hora certa, Deus vai fazer você colher. Agora, até para fazer o bem, é necessário, muitas vezes, sermos dirigidos por Deus. Até para ajudar, é necessário termos a direção de Deus. Tá bom? Então, não existe esse versículo, fazer o bem sem olhar a quem. É só um ditado popular, ok? Outra frase bastante falada, bastante conhecida, ouvimos direto de púlpitos, inclusive, Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia diz, Jesus é o médico. Não, a Bíblia não diz, não está escrito, ok? Nós podemos acompanhar isso em Mateus, por exemplo, no capítulo 4. Nós podemos, deixa eu abrir aqui para você, no versículo 23. Olha o que está escrito. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ok? Jesus realmente curava, e a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Percebemos no ministério terreno de Jesus esses três pilares no seu ministério. Ele pregava e ensinava as Escrituras, ele curava os enfermos e libertava os cativos, ok? Pregava e ensinava, libertava os cativos, expulsando demônios, e curava os enfermos que vinham a ele. A Bíblia está cheia de passagens dessas. Porém, não há um versículo sequer que diga que Jesus é o médico dos médicos. Sabemos que ele é o Senhor que nos cura. Ele é o Senhor que nos sara, como está escrito na palavra de Deus. Sabemos que é da vontade dele nos fazer o bem, nos curar, não é? Sobre ele foram levadas todas as nossas enfermidades. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Porém, não está escrito em lugar algum que ele é o médico dos médicos. Ok? Então vamos a mais uma frase que é conhecida, ou mais uma forma de se falar que acreditamos ser correta, mas não está correta. Por exemplo, muito falada, muito dita, muito escutada por nós, né? E às vezes até nós falamos também. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ok? Está errado isso? Não totalmente, mas de certa forma continua um erro nesse ditado, nessa frase. Por quê? Porque não está escrito dessa forma. O que está escrito é: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam conforme o Espírito. Vamos conferir? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, veja o que diz a palavra de Deus, eu quero ler para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então, o correto é que realmente, para quem está em Cristo Jesus, quem aceitou o perdão dele, o sacrifício dele, já não há mais condenação. Porém, para os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, segundo a própria vontade. É quem anda conforme a vontade do Espírito Santo. Então, quando for ensinar isso, quando for falar isso, fale de maneira completa. Porque de maneira incompleta está errado e não é assim que está na Bíblia. A não ser que a Bíblia esteja com problema de tradução, essa versão que você tem ou esse exemplar que você tem. Ok, muito bem. Outra que nós conhecemos bastante. Por exemplo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. A transformação é tão grande quando encontramos Jesus, né? Já ouvi alguém falar assim, pregando. A transformação é tão grande quando encontramos Jesus, é tão poderoso quando encontramos Jesus, que até ele muda o nosso nome. Por exemplo, mudou o nome de Saulo para Paulo, e não está escrito isso na Bíblia. Por exemplo, deixa eu ler aqui com você uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui para você, para a gente conferir, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Deixa eu abrir aqui para você, 13, versículo 9. Confira comigo. Veja o que diz. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Versículo 9 do capítulo 13 de Atos. Essa é a primeira vez na sequência, desde a conversão de Saulo, que aparece o nome dele como Paulo. Mas a Bíblia não diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não está na Bíblia, ok? O que acontece? Saulo, Shaulo, é a forma hebraica de se dizer o nome dele. Pequeno, Paulo, pequeno, e Paulo é a forma grega de se dizer o nome Saulo. Então, Saulo e Paulo, na realidade, é o mesmo nome. Deus não mudou. É como, por exemplo, você no Brasil, que se chama Tiago, o mesmo Tiago será nos Estados Unidos da América, no inglês, James. O mesmo João será John.
o nome vai mudar e a pronunciação do nome de acordo com a região e o idioma local. Isso é o que aconteceu com Paulo, mas Deus nunca mudou o nome dele. É comum também dizermos que Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo nas Escrituras. Então falamos coisas que às vezes não está na Bíblia. E Paulo, a caminho de Damasco, Jesus lhe apareceu, ele caiu do cavalo. Não tinha cavalo nas Escrituras. É possível que ele tivesse numa cavalgadura? É possível. É possível que ele tivesse de camelo, de jumento? É possível. É possível que tivesse a pé? É possível, mas a Bíblia diz que ele caiu por terra. Poderia estar em pé, andando, e caiu por terra, mas não caiu do cavalo. Não tem cavalo aí nas Escrituras. Ok? E para a gente finalizar essa sequência desses 3 vídeos, né, de coisas que a gente diz que está na Bíblia, mas que não estão, coisas que falamos, está na Bíblia, mas essas coisas não estão na Bíblia. Para finalizar, por exemplo, falamos, ouvimos e até se fala de púlpito na pregação, na explanação da palavra de Deus. Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado para os céus numa carruagem de fogo, e a Bíblia não diz isso, ok? A Bíblia não diz que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Vamos conferir, por exemplo, o 2º livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 1. Veja o que é que diz. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Veja no versículo 11. Versículo 11, deixa eu ler para você. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, aí a carruagem de fogo, não é? Os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja o que está escrito na palavra, para você ensinar o que está escrito na palavra, para você falar o que está na palavra. Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. O carro e os cavalos de fogo apareceu separando Elias e Eliseu. E Elias foi levado ao céu quando foi tomado por Deus num redemoinho. Tem nada a ver com carruagem de fogo. Inclusive, às vezes, nós percebemos isso até nas classes, como eu falei aqui na nossa igreja, nas classes para o infantil. A Bíblia está dizendo uma coisa e o encarte que se mostra às crianças, outra. No encartezinho, lá no desenho, está mostrando Elias subindo ao céu numa carruagem com cavalos de fogo, só que o texto ao lado está dizendo que ele subiu num redemoinho. Para você ter uma ideia, ok? Então, aqui chegamos ao fim dessa sequência. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te esclarecido, espero que você tenha aprendido. E se você falava, não fala mais. Se você já não falava essas coisas, passa para alguém,